fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política, o nosso convidado de hoje é o vice-líder do PDT na Câmara dos Deputados, o deputado federal Subtenente Gonzaga. Deputado, muito bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia, ouvinte da Rádio Super. E já fazendo uma correção, tá? Eu não sou vice-líder e se fosse já teria perdido também. Foi bom o senhor inclusive nos alertar para isso. Peço desculpas aqui pelo nosso engano aqui, fazemos a nossa meia-culpa. O deputado, para a gente começar essa entrevista, eu queria falar com o senhor a respeito da polêmica que vem vivendo o PDT agora, desde a votação em primeiro turno da reforma da Previdência, em que havia uma decisão fechada de partido de que os parlamentares do PDT deveriam votar contrários à reforma da Previdência, porém nós tivemos alguns deputados que votaram favoravelmente à reforma e que existe até mesmo a possibilidade de expulsão desses parlamentares. A primeira coisa que eu pergunto para o senhor é como foi o seu voto na reforma da Previdência e o que é que o senhor pensa dessa polêmica que vive internamente hoje o seu partido? Bom, eu votei a favor do texto base da Previdência no plenário, havia votado contra na CCJ e entendo que essa polêmica que tomou conta em relação ao voto de alguns integrantes do PDT e do PSB é lamentável na perspectiva de que reduz inclusive o papel do PDT, que o PDT teve na reforma da Previdência. O PDT teve um papel importante no debate na CCJ, no debate na comissão especial. O partido teve um envolvimento muito grande com o texto, inclusive contribuiu muito para que o texto que for aprovado no plenário tenha sofrido modificações importantes em favor do trabalhador, né? Então, entendo que o PDT fez de bom para reduzir os danos da proposta da Previdência, como uma posição clara contra a capitalização, uma posição clara contra a alteração da Previdência do trabalhador rural, contra a alteração do BPC, em favor dos professores, em favor dos policiais, em favor dos militares. O PDT teve um papel permanente nesse sentido. É um partido que constrói políticas do ponto de vista em favor dos trabalhadores e, infelizmente, na minha visão, ao ser potencializado esta ação contra quem votou no plenário, reduziu a visibilidade daquilo que o PDT fez de bem e fez muito, né? Inclusive o destaque que alterou as regras para o professor é um destaque do PDT. Então eu lamento que isso tenha ocorrido, mas a política é assim, né? Do outro lado também nós temos partidos que sangraram seus deputados, o próprio PSL, né? Um partido que tem um número expressivo de parlamentares oriundo da segurança pública, foi um partido que fechou questão a favor da reforma, inclusive contra os próprios policiais integrando o partido. Então, esse é o processo político que não é uma característica apenas do PDT, mas do ponto de vista da evidência que tomou no plano federal, inclusive, no plano nacional, na mídia nacional, a questão da infidelidade, vamos dizer assim, nossa, na votação, infelizmente, na minha visão, fez uma sombra naquilo que o PDT fez de muito bom e fez bem no debate da Previdência, reduzindo os danos significativamente daquilo que o governo havia proposto inicialmente. O senhor acredita na expulsão do senhor e dos outros parlamentares que votaram a favor da reforma da Previdência do partido? Olha, o partido tem essa autonomia, né? E pode expulsar. O senhor concordaria com a expulsão? Eu considero que se chegar a esse ponto terá sido um equívoco, né? Porque o PDT, enquanto candidatura a presidente, o Ciro, enquanto candidato a presidente, também defendeu a reforma da Previdência. Então, seria uma incoerência expulsar alguém que, num determinado momento, votou em favor daquilo que o próprio partido defendia enquanto candidatura a presidente. É óbvio que não nos mesmos termos, mas a defesa do ajuste na Previdência brasileira havia também por parte do PDT. Então eu considero que se chegar nesse ponto da expulsão, estaremos diante de uma incoerência. Mas essa é uma decisão da Executiva Nacional, do Diretor Nacional. Eu recebi
as informações com naturalidade. Acho que o processo político comporta, lamentavelmente, ou que bom que comporta esse tipo de atuação. Os partidos, de fato, precisam se preservar, né? Os partidos não podem perder também sua capacidade de produzir propostas e de orientar posicionamentos políticos, mas como hoje a expulsão nesse caso não perderia o mandato, então, obviamente que os partidos, não só o PDT, mas o PSB, todos os partidos, vão analisar também as consequências para o próprio partido. Nessa seara, deputado, o senhor recebeu o convite de alguma outra legenda, até com essa possibilidade anunciada já de expulsão? Recebi de vários partidos. O senhor pode falar quais, por exemplo? Não, eu estou preferindo deixar sem dizer, mas recebi de vários, né? Porque os partidos, na verdade, todos eles trabalham, né? Faz o processo eleitoral numa perspectiva de ter uma bancada forte, grande na Câmara, né? Eu recebi convite de vários partidos, de vários integrantes de partidos, mas eu estou confiante, eu gosto do PDT. O PDT é um partido que tem uma história, tá certo? É um dos poucos partidos que inclusive preserva o nome, né? A maioria mudaram de nome, são novos ou são resultado de dissidências, né? Então, o partido é um partido que me dá, eu faço muito essa distinção, né? Você tem o partido enquanto bancada, nós somos hoje 27 deputados, uma bancada unida. Eu tenho tido ao longo desses 5 anos na Câmara dos Deputados um espaço de trabalho, né, que a bancada sempre me garantiu nas comissões, os espaços de fala, da representação, quando o assunto é segurança pública, a bancada sempre me ouve, sempre aponta para mim como uma possibilidade concreta de um tema que eu acho que conheço, né, um pouco mais. Então, eu não estou trabalhando na perspectiva de alimentar a expulsão. Eu estou trabalhando na expectativa de alimentar uma busca de convergência e que nós possamos fazer um bom debate interno, o exercício da democracia interna e solucionarmos isso, porque quando eu pego o PDT bancada de deputados, inclusive as manifestações são de solidariedade. Deputado, esse processo, né, de avaliação para essa possível punição, ele pode durar até 60 dias, de acordo com o partido. Os senhores que foram já punidos, vão ficar fora do segundo turno da votação da reforma? Não, essa suspensão não tem o condão, não tem a possibilidade de suspender o exercício do mandato. Tá? O mandato está legitimado pelo voto, pelo resultado da eleição. Quem me deu o mandato foram os eleitores. E o senhor repete o voto no segundo turno, favorável? Eu repito o voto no segundo turno. Então, não tem essa possibilidade. Os espaços que são de representação partidária, na maioria deles são na gestão do partido. Vamos supor que se eu fosse, por exemplo, o presidente do partido de Minas, que não sou, né? O Mário, a quem eu desejo vida longa para continuar fazendo um bom trabalho. Então teria suspensão, mas do exercício do mandato não, do meu direito de voto, de voz, de opinião, o mandato é que me garante. O partido não tem essa competência. O que o partido pode fazer é reduzir meus espaços de representação partidária dentro da própria Câmara. Por exemplo, a composição ou a participação em algumas comissões, ela é feita, aliás, todas são feitas a partir de uma indicação formal do líder do partido, do líder da bancada, não do líder do presidente nacional, do líder da bancada. Então, essa é a prerrogativa do líder da bancada formalizar a indicação de participação em comissões. Então, você tem as comissões permanentes, por exemplo, eu sou da CCJ, eu sou da Comissão de Segurança Pública, eu sou da Comissão dos Deficientes, sou da Comissão de Legislação Participativa, são comissões permanentes. Então, pode haver, por parte do líder, uma retirada, né, da indicação do meu nome para compor essas comissões? Pode. Eu sou de outras comissões temporárias. Por exemplo, sou da Comissão da Reforma do Código de Processo Penal, sou da comissão que vai discutir a previdência dos militares federais, sou da comissão da medida provisória que discute a destinação dos bens apreendidos. Então, essas indicações, elas são feitas pelo partido via liderança ali, o líder é que tem essa prerrogativa. Então, esses espaços, talvez eles possam me retirar de alguns deles, mas não tira a prerrogativa do mandato, não existe essa possibilidade. Vamos para a hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. O tempo passa rápido, viu, deputado? Você se surpreendeu aqui com a gente já ter chamado a hora do bate-pronto, mas nós somos reféns do tempo.
Perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas. Combinado, deputado? Combinado. Fidelidade partidária. Acho que ela é necessária, mas ela não pressupõe a anulação do exercício do mandato. PDT, esquerda ou centro-esquerda? Historicamente é o partido de esquerda e se posiciona hoje na Câmara mais centro-esquerda. Reforma da Previdência, necessária de qualquer forma, mesmo que mais branda? Ela é necessária e mais branda possível. Nós não podemos impedir que o trabalhador tenha dignidade na sua velhice a pretexto de fazer a reforma da Previdência. Ciro Gomes. Ciro Gomes é uma liderança nacional reconhecida e que, como todos sabem, precisa de vez em quando de conter a sua impulsividade de algumas falas. Governo Zema. O governo que está se esforçando, mas que ainda não conseguiu efetivamente dar solução para os graves problemas do Estado, principalmente na questão financeira. Decisão do ministro Dias Toffoli sobre as investigações envolvendo o COAF. Um equívoco imperdoável que vai comprometer, já está comprometendo a capacidade de investigação do Brasil. A proteção do cidadão não pode se dar pelo impedimento do Estado, com seus vários órgãos, de fazer investigação. Nós precisamos de ampliar a capacidade do Estado de investigar e não restringir como fez o Dias Toffoli. Deputado federal pelo PDT, subtenente Gonzaga, muito obrigada pela entrevista do senhor. Eu que agradeço mais uma vez, um bom dia. Bom dia para o senhor, deputado.